A verdade é essa. Se não mexer, vai cair. O cara pediu socorro no primeiro dia da temporada. O São Paulo é tipo uma tempestade no interior, né? Você vê que vai vir, tá chegando, já tá chovendo granizo. Você fala, mano, vai chegar aqui, nós estamos mortos quando chegar aqui. Porque é iminente. Eu acho que a situação piorar no São Paulo é iminente. Não tem como escapar, não tem o que mudar. Não acredito que nenhum jogador vai querer assumir esse BO e vir. Não sei como o Danielzinho veio. Inclusive fez uma boa partida ontem. Entrou bem. Mas o Beckler falou do Mirassol. Cara, é fácil quando você cria uma filosofia e você contrata em cima da filosofia a pedido do treinador, né? Parece que as peças se encaixam automaticamente. E no São Paulo não tem isso. Você tem contratação de emergência, você tem... Cara, é inexplicável, assim. O São Paulo não tem opção. Ontem o Crespo... Eu acho que o Crespo é o menor dos culpados nessa situação, mas ontem a escalação dos 3 segundos volantes no meio-campo eu não entendo. Não fez a menor. Primeiro ele coloca, ano passado ele estava colocando o Alisson de 10. Para continuar com o Marcos Antônio e Bobadilha armando os jogos. Esse ano ele colocou o Alisson de cabeça de área para tentar liberar os dois. Também não deu certo. Então eu acho que temos opção ali para meias armadores para jogar de 10. Tem um menino na base, o Pedro Ferreira, lá, se não me engano, que é bom jogador. É o cara da posição. Mas não quer subir ele, então muda pro 3-4-3. Coloca o Luciano e 2 pontas, Luke e Ferreirinha. Os meninos recompõem por dentro, saem no espeto, a gente sai no balão, pressiona. Pelo menos vai ter gente que tem o trato com a bola. Agora a gente ficar com 3 segundos volantes que não conseguem jogar, para os laterais ficarem fazendo ligação direta para Tapa e Luciano fazer o facão pro fundo, cara, é loucura. É que talvez não seja, já entrando nesse tema, viu, produção, já do São Paulo e essa derrota para a equipe do Mirassol, só pegando esse gancho, talvez não seja um pouquinho da questão do DNA do clube, assim, em termos da cultura do clube. A gente vê no Santos, por exemplo, quando o negócio aperta mesmo, sempre foi do Santos revelar os jogadores, independente do momento. Foi assim que até conquistou um campeonato brasileiro, bota os moleques pra jogar, dá certo. O São Paulo, por vezes, revelava esses caras aí, são vários jogadores que passaram pelo São Paulo, pela base do São Paulo, só que no momento melhor, no cenário ok. Eu acho que o cenário hoje ele vai ter que ser dessa maneira, vai ter que colocar esses moleques nessas situações. Mas mesmo assim, cara, pra gente começar a falar de São Paulo, eu concordo, a gente precisa falar muito de campo, precisa falar muito de Crespo, precisa falar de escalação, de escolhas, etc. Qualquer coisa que o São Paulo escolha fazer agora, qualquer coisa que o Crespo, qualquer coisa que o jogador chegue, ele já chega num pandemônio. Qualquer coisa, qualquer decisão que se tome, se você toma uma decisão num clube estruturado, vamos jogar no 4-2-3-1, no São Paulo a mesma decisão, ela já é feita num caldeirão a 300 graus Celsius, mano. Porque o clube é uma grande bizarrice. E aí, cara, o Wilson que jogou sabe muito mais do que eu. As coisas acontecem, não é por acaso. A bola não entra sem querer, os times não ganham e não perdem sem querer. As coisas... Cara, esse gol de ontem, o gol contra do Alan Franco, não é sem querer. Você pode falar, mas foi sem querer, ele botou... Mas não é sem querer. É um acumulado de coisas de um clube que é um arremedo de clube. De um clube que, pelo menos na minha geração, ele era referência em time, né? Títulos, era referência em DM, era referência em base, era referência em gestão, era o time do futuro que virou o time do passado, que se tornou um time que as tuas... O hino fala, né? As tuas glórias vêm do passado, e hoje as glórias do São Paulo só estão no passado, porque é isso, porque hoje um clube que é gerido do jeito que só pode virar isso aí. E aí ontem, não é nem choque de realidade que todo mundo sabe, né? Mirassol e São Paulo vão entrar em campo, o Mirassol é o favorito. O Mirassol é o completo contrário. O Mirassol é um time que tudo bem, muito menor, né? Mas estruturadinho, sabe o que faz e tal. E aí, mano, ontem não foi por acaso. Ontem é 3-0, podia ter sido 5, mas não é por acaso. E seja o que for, a decisão que for tomada, o que vai ser feito, já tá todo ferrado, mano. Porque o clube é um arremedo de clube. Então, mas assim, você tá falando, colocar os garotos pra jogar. O problema é quando você pega a principal referência, que talvez seja o Luciano, que no primeiro jogo do ano ele esteja tão desesperado como ele tá, não é hora de colocar garoto pra jogar, porque a chance de sair um moleque de 18, 19 anos e que ele tem capacidade mental de segurar a onda que os mais velhos não estão conseguindo é muito baixa. Mas eu digo assim porque o São Paulo vai fazer o quê no mercado? Não tem dinheiro? Não tem o que fazer. O Santos, por vezes, a gente viu o perfil de contratação. Era o que sobrava. Era o que dava para pagar. Era um cara que, obviamente, ia ser aceito, entre aspas, pelo torcedor, por aquilo que já construiu, mas é um cara que já estava caminhando para uma outra fase na sua carreira. A gente viu isso aí com o Zé Rafael, a gente viu isso aí com o Mike, né? Com o Ilharão também.
É a realidade do clube. Talvez seja difícil pro São Paulo, que eu tô com o Wallace. Por muito tempo, eu queria que o meu time fosse o São Paulo. Falei, pô, caramba, velho, quando que meu time vai ser igual ao São Paulo? Hoje a realidade é completamente diferente. Eu digo isso, de tentar colocar esses caras da base, tentar buscar uma solução mais caseira e que não vá agredir em nada a saúde financeira, que já é muito complicado hoje no São Paulo, porque a realidade do São Paulo, infelizmente, querendo ou não, é essa. Não, tudo bem. Eu só acho que o que você precisa de antes é tranquilidade. Sim, você precisa de alguma forma, alguém ali dentro precisa transmitir algo de tranquilidade para os jogadores dentro de campo. Se o presidente vai sair, se não vai, se os 11 milhões, se os saques em dinheiro, se pipipi, papapá, tudo isso é uma outra questão que o São Paulo tem que ver como clube. Dentro de campo, que é o carro-chefe do clube, que tem boas piscinas e boas quadras de pádel, segundo fui informado para se jogar, o carro-chefe, que é o futebol, você precisa dar tranquilidade para 25 caras trabalharem. E essa tranquilidade não existe, assim. Eu concordo. E aí que é a sugestão que eu até falei ontem. Cara, se ele tiver um mínimo de hombridade e ele for o mínimo São Paulino, se ele só gostar do estádio, mano, pede pra sair. Porque quando você é presidente do clube, você fala, cara, vim aqui pra somar. Eu tô aqui pra somar, tá bom. O que eu tenho que fazer pra melhorar? Presidente, hoje é pedir pra sair. Porque aí você já elimina 50% da pressão. O turbilhão já diminui um pouco. Já diminui. O cara que vai chegar da situação, da oposição, é do grupo dele ou não, azar. Mas o fato dele já pedir pra sair, já evita isso. Porque quinta-feira, contra o São Bernardo, que vem de uma vitória de 4-0, o pensamento vai estar onde? No jogo ou no dia seguinte? No dia seguinte. Nego vai lá ver o jogo, mas já pensando, a torcida vai reagir ao jogo pensando no dia seguinte. E 2 dias depois em clássico com o Corinthians. Isso é muito cruel. E piora. Então, tipo, se ele tiver um mínimo de hombridade e for um mínimo São Paulino, só pede pra sair. É como você falou, se aconteceu ou não, resolve ter o BO lá fora, se defende, faz o que você quiser. Mas o mínimo que você tem que fazer por ser São Paulino e presente, sabe da responsabilidade? Cara, vou sair. Rapaziada, ó, tô saindo. Eu tô certo, mas tô saindo, vou me defender, vou provar e vou voltar. Beleza, o BO já baixou. Beleza, Crespo, e aí? Cara, aí o Crespo fala assim, não quero pôr os meninos nessa situação difícil. Não tem uma escolha. Você prefere prejudicar o Marcos Antônio, fazer ele, o nosso melhor jogador, fazer ele movimentar numa posição que ele não tá? Ou colocar um menino que talvez tenha um psicológico, já passou por tanta coisa na vida, tenha um psicológico cabuloso e jogue? Aí que ele vai ser moldado. Então, aos pouquinhos, a gente vai tentando, porque assim, não temos opção. Eu concordo com o que você falou, mas num clube, como é que o dirigente vai chegar pro treinador e falar, cara, eu queria que você colocasse a base, se o moleque joga 3, 4 jogos, ele vende pra uma coxinha, um Guaraná natural. Também, não dá, né? Tipo, o treinador entende, fala, cara, pra você, eu botar o moleque da base não vai fazer diferença, né? Porque o Henrique Carmo fez 2 jogos, rua. Matheus Alves, rua. Ferreirão, rua. E assim, tudo barato. E aí, é o que a gente fala, acho que até isso que você falou, eu concordo. Às vezes o moleque tem um psicológico bom, pode ser utilizado, mas tipo assim, mano, o cara fica 3, 4 jogos, não tem sequência, já é vendido. Então, não tem nenhuma sequência que você possa... que o moleque possa ter o direito de errar. Errar, desenvolver, voltar. Errar, desenvolver, voltar. Errar, acertar, porque é um turbilhão de coisas. E aí, o meu grande ponto com a diretoria do São Paulo é, nada tá sendo resolvido, né? Porque a dívida aumentou, a dívida não foi resolvida ou não está a caminho de ser resolvida em São Paulo. Você rifou os moleques da base, que poderiam estar sendo úteis agora. Muito. Você está vivendo de Rigones e Tapias, que com todo respeito é melhor você viver de um moleque da base. Porque para ter Rigones e Tapias, é melhor você ter um moleque da base como o Luca, jogando. Então, não tem solução. Acho que nesse momento não é solução. Eu concordo com você, acho que a melhor solução é o Casares pedir para sair. Mas nesse momento, a sensação... E aí eu entendo a declaração do Luciano, que é um pedido de socorro. Porque não me parece ter solução. E aí não tem solução nem no campo. Ontem, a gente estava vendo o jogo, narrado pelo brilhante Vitor Lopes. Obrigado. Comentários do Wilson também. Na hora da parada técnica, vocês ficavam em alguns momentos em silêncio. Sim. Para ouvir. E o Guanais? Pipipi, papapá, vai pra cá direita, volta no 3-1, fecha pra lá, e vai na direita, o overlap, e vai pra cá, pipipi, papapá. Aí ia pro Crespo. Vambora, rapaziada, é o que tem, vamos pra lá, ó, fecha aqui. Guanais 3 minutos e meio falando de tática, papapá. E o Crespo, meu irmão, tentando no ânimo dos caras. Vamos lá, vamos ver, vamos ver o que tem. Porque é o que é o clube hoje, né? Vamos escutar então, ô, produção, o que falou o Luciano pós-jogo, pra gente entender um pouquinho essa semana que vai ser complicadíssima pro São Paulo. Roda aí. Eu vou falar pra você, vou ser sincero. A gente
pede o apoio da nossa torcida, porque como ano passado, esse ano eu acho que vai ser mais difícil, tá? Então eu peço pro nosso torcedor não abandonar o time, que com eles a gente é mais forte. A temporada vai ser difícil, então só peço isso, que o torcedor não abandone esse clube. E aí, produção, eu já queria acionar a nossa Priscila Senhorães, que está lá em Mirassol, acompanhou essa partida ontem. Seja muito bem-vinda, Pri. Uma semana muito quente. A gente falava ontem na transmissão, né? A pessoa que acompanhou com a gente. Uma semana que vai ter um jogo bem complicado contra o São Bernardo, que estreou com meter um 4-0. Aí na sexta-feira tem essa votação do impeachment. Domingo já tem Corinthians na Neoquímica Arena. E aí, depois do que falou o Luciano, eu queria entender um pouquinho como que estão os bastidores, você que tem muito contato aí dentro do São Paulo. Não sei se nesse momento tem sido mais fácil ou mais difícil para o trabalho também do setorista para acompanhar o dia a dia. E as informações em relação ao presidente Júlio Casares, tem alguma novidade daquilo que pode acontecer? Torcedor do São Paulo sempre armando protestos aí. Começo de ano já daquele jeito, Priscila Senhorães, seja muito bem-vinda. Fala, Vitor, tudo bem? Quanto tempo, hein? A gente estava junto ontem à noite, já estamos juntos novamente. E o Cinho também estava. Abraço grande para vocês aí da mesa, todo mundo que está acompanhando a gente. Vitor, eu não sei o que tá pior, tá? Tá tudo muito desgastado nesse momento, né? As coisas começam a respingar demais, fica todo mundo muito, como eu posso dizer, esgotado mesmo do clima, né? E aí eu tô falando de jogadores, comissão técnica, diretoria mesmo, né? Os funcionários do São Paulo. Então o clima do São Paulo, ele é ruim em todos os cenários que você possa imaginar. Tem muita coisa acontecendo, começou a respingar demais essa situação da diretoria. A gente viu também a coletiva do Crespo, né? Ele tendo que se posicionar sobre isso depois de uma derrota como essa também deve ser um saco ali pro cara, né? Ter que ficar respondendo sobre o tema, mas não tem jeito, nós na imprensa, a gente vai ter que abordar isso basicamente todos os dias que a gente estiver no São Paulo, né, Vitor? Então, assim, o clima é muito ruim. A real é que ninguém espera muito esse ano, e a frase do Luciano deixa isso muito claro. Ninguém espera muita coisa do São Paulo, essa é a real. O Crespo na coletiva fala muito, falando do futebol agora, né? Fala muito sobre como o São Paulo precisa de reforços para tentar buscar alguma coisa na temporada. Ele fala que o número de jogadores que o São Paulo tem hoje não é o suficiente para entregar a temporada. Ele fala basicamente isso. E aí ele fala, e dentro desse número, desse pequeno número que nós temos, muita gente se lesiona toda hora, então o número nunca é cheio. Então, assim, todo mundo muito incomodado, e aí ele sempre bate na tecla, isso faz tempo, desde o ano passado, né? Eu espero que a diretoria vá ao mercado, ele sempre fala isso, e aí vira o ano agora, a diretoria tenta fazer alguma coisa com o que tem de dinheiro em mãos, né? Mas também não consegue trazer nenhum grande reforço de impacto, né? Até ano passado, quando a situação já era ruim, foi completamente diferente. Teve Oscar, teve o Wendel, teve Enzo Dias, jogadores que chegaram para ser titulares, claro, tirando ali coisas muito específicas do Oscar, mas eu não me lembro de ver uma janela tão ruim do São Paulo, para ser sincera, visando a temporada. Sobre o processo político, né, Vitor, essa semana é importantíssima, muito decisiva. Na sexta-feira, o São Paulo tem a primeira votação. Eu sempre falo para a galera entender, né? A primeira votação só com conselheiros, são 255. Se 191 votarem a favor do impeachment do Casares, ele é afastado preventivamente. E aí vai, então, para uma segunda votação de sócios do clube, não de sócios torcedores, sócios do clube. O São Paulo é um clube associativo. E aí, se a maioria votar a favor do impeachment dele, então, ele de fato perde o cargo de presidente do São Paulo. Uma curiosidade, né, Vitor, que eu até falei aqui no De Placa, não sei se foi De Placa na verdade, mas em algum programa aqui da TNT eu entrei e falei que não passava pela cabeça do Casares uma renúncia de maneira alguma. Esse cenário mudou completamente, tá, Vitor? Hoje existe sim uma chance disso acontecer, mesmo se a votação não dá para frente, mesmo que não exista esse mínimo de votos na sexta-feira, existe uma chance muito grande dele renunciar. Como a gente falou na transmissão de ontem, é importante a gente deixar claro que quando você sofre um processo
de impeachment, ainda mais por esses motivos, você perde os seus direitos ali nos bastidores do clube, digamos assim. Você sofreu um impeachment, né? Se você renuncia, você não perde esses direitos. Então, a gente pode usar como exemplo o Aidar, que renunciou, né, ex-presidente do São Paulo, e continua até hoje fazendo parte dos bastidores do São Paulo, da parte associativa. Então, até por isso existe essa chance de ocorrer uma renúncia do Casares nos próximos dias, sim, porque independentemente se passa ou não o impeachment, o processo ele continua. Né? Não quer dizer que não vai mais a Polícia Civil fazer nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra, as investigações vão continuar. E aí, um detalhe a mais para trazer aqui, né? Ontem teve uma matéria no Fantástico sobre toda essa situação do São Paulo, e nessa matéria o advogado do Júlio Casares, lembrando que a investigação é porque 11 milhões foram sacados das contas do São Paulo em espécie, né? E a outra investigação, não necessariamente ligada, é que teve depósitos de 1.500.000 na conta de Júlio Casares, pessoal, em espécie também. Uma coisa não está necessariamente atrelada à outra, mas obviamente chama atenção. E aí o advogado dele fala nessa matéria do Fantástico que isso são notas que o Júlio Casares tinha em sua casa, da vida dele, e aí ele passou a depositar na conta dele esse dinheiro porque ele quis e o dinheiro é dele, enfim, a gente não sabe necessariamente de onde veio, né? Seria uma capital dele ali, que ele guardava na casa dele e passou a depositar, então, na conta. Então, essa é uma novidade que a gente teve nessa matéria, né? Essa defesa dele, de fato, falando alguma coisa, e a gente aguarda mais desdobramentos que devem ter ao longo dessa semana. A gente deve ver mais matérias saindo, e aí essas matérias também devem alcançar outros diretores do São Paulo, ex-diretores. A gente está falando de Rui Costa, Chapecó, Nelsinho, Carlos Belmonte. Essas pessoas também estão sendo investigadas por algumas coisas que devem sair muito em breve na mídia, Vitor. Então, assim, difícil, né? Falei tanto aqui, acho que explica bastante a sonora do Luciano. É um desânimo gigante. E aí, só para finalizar, ontem a gente teve também uma publicação, eu vou até pegar aqui, sabe quando você prepara a publicação para falar e aí o celular fecha? Então, triste. A gente teve uma publicação do empresário, do Lucas Moura, do Pablo Maia e do Ferreirinha, após o jogo. Ele posta uma declaração no Instagram dele, onde ele fala: líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. Líder tem que liderar sua equipe assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assume e tenta aprender com seus erros. Essa mensagem do Júnior Pedroso, ela passa uma impressão de ser muito mais para a comissão técnica, né? Sim. E aí, conversando com algumas pessoas do São Paulo, inclusive com jogadores, de fato, o Hernan Crespo não é unanimidade dentro do São Paulo, tá, Vitor? Inclusive eu, se tivesse que chutar aqui, diria que hoje o Hernan Crespo tem só a torcida. Ele não tem os jogadores e também não tem a diretoria. Só que a torcida, né, tá segurando a mão do Crespo. Então eu acredito muito, assim, isso é um feeling meu como setorista, que assim que a torcida tirar esse apoio do Crespo, ele não permanece no São Paulo. Essa é a minha impressão. Os jogadores ele não é unanimidade nem no grupo de atletas. O São Paulo tem um grupo muito fechado. Isso é fato. Isso a gente pode garantir para o público. A galera é bem fechada, bem unida. E aí, quando um ou outro não gosta, não tem jeito. Acaba que todo mundo se une ali e não gosta muito. Então, um fato também, uma informação é que o Crespo não é unanimidade hoje dentro do São Paulo, Vitor. É importante porque eu, particularmente, não tinha essa visão. Eu acho que ele sempre se mostrou nas coletivas, principalmente na reta final do ano passado, um cara muito preocupado em dar uma resposta pro São Paulo, em fazer tentar colocar o São Paulo nos trilhos de novo. Eu confesso que por essa informação da Priscila eu fico bem surpreso, até cara. Em cima do que o Wallace estava falando, né, eu ia comentar que agora a parte mais importante pro Crespo seria gerir o grupo. Seria, rapaziada, vamos junto, senão vai estourar para nós também, vamos eliminar esses problemas de fora e fazer o nosso. Se ele não tem o grupo, não tem nem como gerir, ou a gestão dele é falha também. Né? Cara, assim, é tudo jogando contra, né? É tanto problema. Nossa que sair o presidente, a gente fala, vai resolver muito pouco. Sabe, assim, é tanta coisa que... Por onde começa um clube vencedor? Ou você tem uma diretoria que é muito forte, que vai ganhar muito dinheiro, que vai contratar muito bem, planejamento de futebol. Não tem. Ou então você tem um técnico que é centralizador, que vai deixar tudo para fora e que aqui dentro estamos... Aparentemente não tem. Você tem um grupo de jogadores com muita personalidade,
Não tem, porque além de tudo, os principais jogadores estão mais fora do que dentro, porque eles estão constantemente machucados. Estrutura de clube, você não tem hoje. O departamento físico, médico, fisiológico do São Paulo, aparentemente já não é o que era antigamente, com super refis, que não consegue recuperar os jogadores. Não tem nada, cara. Mas o ponto é... Só uma bomba aqui agora, rapidinho. Quem manda o Crespo embora agora? Bomba agora, hein? Daqui a pouco vamos falar, a senhora Monique Danello. Lucas Paquetá negocia com o Flamengo. Lucas Paquetá, e o negócio está em andamento e está num andamento positivo pro Flamengo. Já, então, a gente fala sobre isso, aciona a nossa Monique Danello. Não é de agora esse interesse, né? Já vinha tendo um rumor, né? Desde aquela situação, né, que ele saiu lá daquele investigação em apostas, enfim. Desde lá o Flamengo namorava e parece que o negócio vai dar bom, viu? Daqui a pouquinho o Monique Danello traz os detalhes pra gente. Recapitulando aqui o São Paulo. Não, eu acho que assim, o São Paulo tá avisando, já tem algumas temporadas, eu vou cair, eu vou ser rebaixado. Ele tá avisando, pode até que ser que não seja, né? Porque tem camisa, tem torcida. E de fato ele nunca brigou, né? E de fato não teve... 2014, mas depois arrancou. Não teve uma grande briga contra o rebaixamento. Mas se você olhar o clube como um todo... Tipo assim, o que nós estamos vendo nesse momento, o Luciano pedir socorro no primeiro dia da temporada, falando esse ano vai ser pior que o ano passado, vai ser difícil, a diretoria não resolve, o técnico... Priscila acabou de falar que o técnico perdeu o elenco, o jogador, todo mundo se machuca, quem não se machuca não consegue jogar, o elenco tem problemas técnicos. O São Paulo está avisando, eu vou ser rebaixado, hein? E na minha época a gente falava, a bola não mente, né? A bola não mente, exatamente. Então assim, se vai cair eu não sei, mas que tá pedindo, falou, Série B, me leva, hein? Me leva, facinho, me leva que né? eu vou. Maurício Cubruz, lembra do Me Leva Brasil? Me leva que eu vou. Mas se vai, não vai. Aí não sei. Porque é isso, né? O São Paulo tem lastros, a Priscila tá falando, né? De torcida, até de jogadores, cara. Se falar pra olhar o time do São Paulo, peça a peça, não é um time de rebaixado. Só que os caras performam como time de rebaixado. São Paulo foi oitavo lugar no Brasileiro. E o brasileiro não começa em março, o brasileiro começa agora dia 28. Agora, né? Não, já pega o Flamengo. Se tivesse um documento feito por alguém, né, como ser rebaixado, o São Paulo tá dando checkzinho em todos. Nossa. Todos os itens, todos os tópicos, né? Aqui e tal, isso aqui e tal, tudo tá dando tudo checkzinho. De fato, tá seguindo uma cartilha para ser rebaixado São Paulo. Pode ser que não aconteça. Não, pode ser que não aconteça porque até agora ele já seguiu essa cartilha, tem algumas temporadas e não brigou. Por exemplo, seguiu ano passado, terminou em oitavo. Impressionante. E isso é o São Paulo, né? É impressionante. De fato, é um time muito grande. Para mim é o maior time do Brasil. O São Paulo ainda por conta dos 3 mundiais pesam demais. Ô, Pri, só pra te liberar, você já gravou com o Fera ou não? Ainda não? Vai ter conteúdinho. Hoje, a entrevista? Não, vai ter conteúdinho especial, não vai ter essas coisas e tal. Eu não vou ficar falando que você nem vai falar. Né? Hoje eu vou lá no CT do Mirassol, pode falar. Vou entrevistar o Reinaldo e o Guanais. Fantástico. Eu vim aqui... Imagina eu, Vitor Lopes, no avião, sozinha, com tripé de câmera, tripé de celular, case de câmera, minha mochila, enfim, foi um caos. Então o mínimo que eu espero é que as pessoas assistam. Deixa só eu acrescentar. Claro. Deixa eu só acrescentar uma coisa rapidinho aqui. Eu falei disso dos jogadores, né? E até para não ficar muito jogado aqui, para poder finalizar, a gente fez uma matéria especial no passado, eu apurei com diversos atletas do São Paulo. A diretoria perde os atletas, essa diretoria. Ano passado, quando começa a não viajar com os atletas, é uma briga tentando buscar a Copa Libertadores, né? Então o Casares e o Belmonte não viajaram com o time na reta final do Brasileirão e isso deixou os atletas muito bravos, até porque tinha muita derrota ruim, tanto que na derrota para o Fluminense quem fala é o Rui Costa, que não era uma figura que falava muito, então isso incomoda. Teve também o fato dos dirigentes começarem a dar coletiva todo mês, e eles sempre falavam que a situação financeira estava melhorando, estava indo bem, estava tudo certo, sendo que os jogadores vivem com direito de imagem atrasado, né? Sempre no mínimo 2 meses atrasado do São Paulo, esse é o modus operandi. Aí quando bate 3, paga 1, volta para 2. E aí também a questão do Crespo, né? Não pegou muito bem internamente todas as declarações do Crespo de que os jogadores não tinham saúde, de que não sabia se o Caleri voltaria 100%, se o Lucas voltaria 100%, que ele queria reforços que tivessem saúde para jogar em 2026. Então, em resumo, os jogadores começam a se fechar entre eles
quando esses fatos passam a acontecer ainda na temporada de 2025, Vitor. É isso. Não, eu só queria entender se o torcedor também, assim, organizou algum protesto, alguma coisa, alguma preparação, não sei se durante o jogo, mas enfim, porque a gente tem visto uma movimentação muito grande por parte aí do torcedor do São Paulo. Sim, na própria sexta-feira, né? Lembrando que a votação seria na quarta-feira, né? Acabou mudando para sexta-feira. Na própria sexta-feira, as torcidas organizadas convocaram protestos para a porta do Morumbi às 5 horas, a votação é 6h30, e até existe ali uma teoria, digamos assim, de que se muita gente não puder votar, a torcida entre em cenário para impedir que a votação aconteça e seja remarcada para um dia que seja mais democrática, né? Lembrando que tem muitos conselheiros de férias e viajando, especialmente da oposição. Fiz esse questionamento para entender um pouquinho o torcedor do São Paulo. Obrigado, viu, Pri? Valeu pelas informações, bom trabalho aí para você. Mas será que alguém está pensando em votar a favor do Casares? Olha. Depois de tudo isso que aconteceu, não estou falando que ele é culpado de todas as acusações, mas se eu tenho um presidente que traz mais problema do que solução, pior que eu acho que se o planejamento de futebol dele é ruim há anos, se ele faz o que faz, será que tem alguém que vai votar a favor? Assim, pior que vai ter. Eu também acho que vai. Pior que vai ter. Parceiro, né, velho? Tem os parceiros. Não, mas eles são São Paulino ou parceiro? Eles são mais parceiros que São Paulino. Mas aí, até por tudo que falou a Priscila Senhorães, né? Se ele for São Paulino mesmo, renuncia. Porque ele ainda continua com alguns benefícios do clube. O que eu acho que é um problema dos clubes hoje, quando a gente fala que às vezes SAF é a solução para clube, eu acho que as pessoas confundem um pouco a poluição de que SAF é Pedrinho BH. Dinheiro. Um endinheirado que vai colocar. SAF nem sempre é isso. A SAF eu acho que às vezes é uma solução de você pelo menos sair do processo de depender de conselheiro. É governança, né? Depender de um bando de sócio que está lá há 50 anos e que está mais preocupado com a piscina do que com o time de futebol, sabe? Ou então que está mais preocupado que esse aqui é muito meu amigo e que eu estando perto desse daqui eu vou ter direito a não sei o quê, eu vou estar mais perto daquilo e tal, do que com o bem do clube. O processo dos clubes brasileiros de dependerem de 200 caras que estão lá há 200 anos, eu acho muito ruim. Tinha que ser algo de sócios. Você coloca direto para os sócios. Quantos sócios o São Paulo tem, sem ser sócio torcedor? São Paulo tem 12 mil sócios. 12 mil votam. Se tiver 6.001 votos para o não, ele sai. 5.999 para o sim, ele é impeachmentado. E não você depender de um jogo de interesses muito restrito, que é muito fácil você controlar uma massa de 200 pessoas acima do interesse do clube.